Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara estuda medidas que possam ajudar o Rio de Janeiro a sair da grave crise financeira que atinge o Estado. Entre as propostas analisadas pela comissão externa criada pelo presidente, o deputado Rodrigo Maia, estão a antecipação de royalties do petróleo e a autorização para a venda da dívida ativa. Para discutir isso, o Câmara Debate convidou os deputados Hugo Leal, do PSB, coordenador da bancada do Rio de Janeiro, e Júlio Lopes, do PP, também do Estado do Rio de Janeiro e integrante da comissão externa. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Gostaria, então, de iniciar perguntando ao deputado Hugo Leal qual a principal medida, na opinião do senhor, que deveria ser adotada emergencialmente agora? Para o Estado do Rio, eu acho que não existe uma medida emergencial. É esse conjunto de medidas, porque não adianta nós pensarmos em uma medida para o Estado do Rio, sendo que faz parte dos estados da federação, ou seja... E vários outros estados estão na mesma situação. Então, você tem que ser um conjunto. Óbvio que o Rio de Janeiro tem feito um esforço, o Estado do Rio tem feito um esforço enorme na Assembleia Legislativa e também internamente, junto com os poderes judiciários, também tentativa de redução do seu déficit, redução do seu custo, redução também dos investimentos. Porém, nós temos um fato que é folha de pagamento, que essa, por mais esforço que se faça, retirado da folha de pagamento, sempre há o conflito, como nós assistimos recentemente. Ocorre que, neste momento, também há uma situação de muita instabilidade dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso também, instabilidade do ponto de vista do exercício da função pelo governador Luiz Fernando Pezão, em conflito, às vezes, com a linha de raciocínio, de pensamento da Assembleia Legislativa representada pelo deputado Jorge Pisciani. Isso tudo causa ainda mais indefinições. Eu, particularmente, tenho uma visão sobre esse aspecto que tem previsão constitucional, que eu já falei isso, já defendi, que é a intervenção federal. A intervenção federal, e digo sempre que o Rio de Janeiro tem uma característica diferenciada, porque o Rio de Janeiro já foi capital federal. O Rio de Janeiro já teve, e o Rio de Janeiro não teve nenhuma compensação. Óbvio que nós estamos falando de coisas que aconteceram há 60 anos atrás. Mas, de qualquer forma, isso acabou ocasionando ao Rio de Janeiro prejuízos e perdas ao longo desses anos todos. Não é por acaso que nós passamos por situação, não vou retirar aqui a responsabilidade dos gestores anteriores, que talvez pudesse ter sido um pouco mais seguros ou muito mais racionais na utilização do recurso público, mas da forma que está hoje, né, o comprometimento que se deu no Rio de Janeiro hoje é um fator que remonta essa retirada da capital federal, a reunificação de dois estados em um estado. Tudo isso vai causando uma certa apreensão. E, óbvio, a medida mais urgente para o Rio de Janeiro hoje, no que se refere ao Estado, é a redução das suas despesas. E a segunda é a iniciativa que nós estamos tentando aqui mesmo, aí no cômputo geral. Essa antecipação dos royalties, a renegociação, a ampliação, né, ou a securitização da dívida ativa, que já foram tentados em outros momentos. Talvez, por estar no momento agudo, isso possa ter algum desdobramento prático. Obrigada, deputado Hugo Leal. Deputado Júlio Lopes, sobre essa ideia de intervenção federal, isso está sendo discutido na comissão externa? Eu já disse, eu discordo do Hugo. Acho que o Brasil não tem como intervir em si mesmo em todos os estados. A situação dos estados é muito parecida. O Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte também já declararam um estado de emergência. Portanto, o Estado Nacional não tem como dirigir todos os estados simultaneamente. Minas Gerais também está... Minas Gerais. O que eu tenho defendido e defendo aqui para o senhor e para a senhora que está nos ouvindo aí é o seguinte: a gente precisa federalizar a Previdência, principalmente o Rio de Janeiro não tem condições de arcar com uma Previdência que vem do Distrito Federal, que vem de passados e que não foram reembolsados. Nós temos um déficit previdenciário da ordem de 14 bilhões de reais e a União Federal tem um déficit previdenciário da ordem de 153 bilhões de reais. Sendo que o Rio Previdência ainda é um fundo de pensão que emite títulos de dívida, né?
Mas o problema do Rio é que a gente não tem como dar conta dessa dívida previdenciária, assim como os estados também não têm como dar conta. Eu acho que nós vamos fazer uma reforma da Previdência aqui no âmbito federal, mas nós precisamos federalizar a dívida da Previdência como um todo. A gente tem aí aplicações de resguardo do Tesouro Nacional, que salvaguardam o Brasil, que é muito importante, e essas aplicações estão num valor baixo. Eu acho que a gente podia federalizar a dívida da Previdência como um todo no país, fazer uma reforma profunda como Portugal fez, emitir um título de solidariedade, por exemplo, todo mundo abaixar o salário 10%, 20%, como foi feito em Portugal. Enfim, um grande esforço nacional de resolver o problema previdenciário como um todo. O Rio não tem como sozinho arcar com isso, nem o Rio Grande do Sul, nem o Rio Grande do Norte e também acredito que Minas igualmente. Então nós vamos dar uma primeira solução nesse problema previdenciário aqui da União Federal, mas o Brasil não voltará a crescer enquanto a gente não resolver os problemas das previdências dos estados e dos municípios, que é igualmente grave. Ou seja, a solução aplicada ao Rio de Janeiro, ela teria que ser utilizada em todos os estados como parte do pacote de renegociação das dívidas, não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Isso alcança, obviamente, todos os estados. Agora, o pacote de ajuste que foi proposto pelo governador Pezão, ele sofreu uma reação que todos vimos, né, invasão da Assembleia Legislativa. Os senhores não acham que poderia ter o mesmo tipo de reação nos outros estados, aqui em Brasília? É natural que haja sempre reação, principalmente quando se refere à questão de salário, de pagamento. Por óbvio, quem é que vai imaginar que vou fazer um desconto de 30% para a composição da Previdência do seu salário? Eu ganho 1.000 e vou ganhar 700 por causa de um desconto de 30%. É algo que, obviamente, ninguém vai aceitar de forma passiva. A questão é o esclarecimento, a conversa, o diálogo, que me parece estar havendo agora. Ele retroagiu, quer dizer, ele tirou algumas medidas, a Assembleia rejeitou outras, que eu acho que isso, não sei se vai andar, se vai solucionar. Ele tem uma conta que tem que ser feita. E essa conta pode ser pelo Legislativo, pelo Executivo ou pelo Judiciário, tem que ser obedecida. E se não obedecer essa conta, esse déficit aumenta. O que é o risco maior do Rio, no estado do Rio, é não conseguir pagar suas contas. Eu falava isso na medida provisória, eu fui membro da medida provisória da Comissão Especial que discutia aquela ajuda que o Rio de Janeiro recebeu ao período das Olimpíadas, em torno de quase 3 bilhões de reais, que foi para poder colaborar no reforço da segurança pública inclusive, nas Olimpíadas. Foi decretado estado de calamidade. Foi decretado estado de calamidade, recebeu os recursos e acompanhando ali para e passo, mesmo sendo período eleitoral, agosto e setembro, vendo o comportamento das finanças, vendo o comportamento da arrecadação, eu falei, não teremos como chegar ao final do ano. Não teremos como, se não houver, não vai haver outra ajuda, porque essa ajuda que o Rio de Janeiro recebeu foi um caráter excepcional, não só pela questão do estado de calamidade, Jogos Olímpicos. Exatamente, por uma questão internacional, influência de um aspecto, de um evento internacional. Também, Hugo. E só para dizer, quando chegou em outubro, eu manifestei isso, não vai conseguir fechar o ano, e é o que está acontecendo. Segundo o governador Pezão também, talvez não consiga pagar o salário de outubro, estamos em novembro, quiçá novembro e dezembro, como é que vai fazer isso? Então vai interromper o pagamento por completo? Esse é um questionamento. Há uma questão também relevante, que é o seguinte, quando se mudou o sistema de concessão para partilha, o Rio ajudou a prejudicar muito o Rio, porque houve uma paralisação de todos os leilões. Há um aspecto que a gente pode abordar aqui, que contribuiria muito para o avanço no Rio de Janeiro, é o seguinte, quando se fez a capitalização da Petrobras através daqueles 5 bilhões de barris nos campos do pré-sal, há uma área unitizada ao entorno dessa área onde estão os 5 bilhões de barris, que está quantificada, precificada, é certa. Então é como se nós, brasileiros, tivéssemos uma riqueza de 12 bilhões de barris, já quantificado, com volumetria, com preço, com tudo, e não acessamos a essa riqueza deliberadamente. Nós precisamos pegar todos esses 12 bilhões de barris que estão ao entorno dessa área onde se capitalizou a Petrobras com 5 bilhões de barris, e a Dilma, inclusive, tentou depois suplementar essa capitalização à Petrobras, isso não passou no TCU, nós podemos leiloar imediatamente essas áreas. Se a gente calcular por $1, $1,50 cada área dessa,
são para o Brasil algo em torno de 12 bilhões de dólares imediatamente, o que ajudaria imensamente ao Rio, porque você coloca a indústria do petróleo novamente para andar, você coloca a economia para gerar nessa área que é fundamental para a economia do Rio. O que acontece, e nesse aspecto eu concordo com o deputado Júlio Lopes, é que você acabou, infelizmente, tendo uma chamada aí pelos climatologistas de tempestade perfeita. Você foi unindo uma série de fatores que foram, obviamente, contribuindo para que a gente chegasse a esse ponto. Primeiro, o recrudescimento da economia, ou seja, o recrudescimento da economia atinge diretamente os setores da atividade econômica, e aí reduz o que? Reduz a atividade econômica, reduz imposto, reduz a arrecadação, por óbvio. A questão do barril de petróleo, que virava em torno de $100, talvez pudesse chegar a 60, 65 dólares, foi a 50 dólares. Isso já reduziu. A mudança do quadro de partilha para concessão, ou seja, o inverso. Mas o fato de a Petrobras ter passado por um momento, nos últimos 2 anos, pelo menos, uma situação crítica. Então, tudo enxugou. Centro da Lava Jato. Exatamente. Isso tudo contribuiu para que esse estreitamento, e o Rio de Janeiro, que é um estado muito baseado na indústria do petróleo, ele, não só a exploração do petróleo, mas todo o entorno do Rio, todas as empresas, tudo o que gira a indústria do petróleo, gira um volume muito grande de recursos. Vou dar um exemplo de Macaé. Macaé tinha 30, 40 projetos por ano desenvolvendo em outras empresas vindo de fora também, 4, 5 empresas vindo de fora por ano. Pelo contrário, hoje houve um esvaziamento e as poucas que sobraram são aquelas que estão mantendo um nível mínimo de exploração. Isso tudo contribui para esse enxugamento e, obviamente, uma sensação de que quando é que a perspectiva, que a pessoa querendo ver a luz no final do túnel. Tudo isso tem uma justificativa. Agora, na realidade, o Rio passa por essa tormenta toda, porque o fato principal hoje aqui, que ficou muito caracterizado, é a contribuição, ou seja, o aumento que foi dado, escalonado ou não, das diversas categorias. Não tenha dúvida que a maior beneficiária foi a categoria da área de segurança pública, que é valoroso, mas, porém, comprometeu. Hoje está comprometido. Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros recebeu e hoje não sabe se vai conseguir pagar. Isso é mais grave do que dar o benefício, ser bonzinho, é ser responsável. Isso aconteceu, infelizmente, com o Rio de Janeiro. Obrigada, deputado. A Câmara de Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a crise econômica no Rio de Janeiro com os deputados Hugo Leal, do PSB, coordenador da bancada do Estado, e Júlio Lopes, do PP, também do Rio de Janeiro, integrante da comissão externa criada para analisar as medidas que possam ajudar o Estado a sair dessa crise. Bom, deputados, eu gostaria de conversar com os senhores com uma outra medida que tem sido levantada, estudada, inclusive mencionada pelo prefeito eleito, Marcelo Crivella, da cidade do Rio de Janeiro, que é a revisão de isenções fiscais. No estado do Rio de Janeiro, várias empresas foram beneficiadas por isenções fiscais e agora há uma defesa de que essas isenções sejam revistas. Mas a Firjan, a Federação das Empresas do Estado do Rio, afirmou recentemente que o fim dessas isenções poderia pôr em risco 45 mil empregos. Só que algumas empresas estão sendo investigadas porque poderiam ter sido usadas para lavagem de dinheiro fruto de corrupção. Queria que os senhores comentassem. Eu só queria apontar uma questão que eu acho que é absolutamente relevante. O Estado deu concessões e deu isenções que podem ter comprometido. Enfim, eu não acredito que foi isso que comprometeu as finanças do Estado. Mas o que importa saber é o seguinte: as isenções que o governo Dilma deu, que somaram muito mais do que 500 bilhões de reais, é que tiveram reflexo para o país estar do jeito que está. E essas isenções foram todas em cima da indústria automobilística, aquelas isenções de IPI, tudo para aumentar enormemente o consumo. E isso suplementou em cima daquelas isenções que o Rio já havia dado. A quebra não é só por uma ação, é um conjunto de circunstâncias e um conjunto de ações. E essas isenções federais, que se somaram às isenções que o Estado estava dando para, inclusive, poder competir no cenário brasileiro, é que geraram o caos econômico que nós estamos. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e rever com cuidado essa legislação sob pena de nós prejudicarmos ainda mais a economia do Estado.
Então, o senhor acha que teria que ser visto de uma maneira nacional? Não, eu não tenho nenhuma dúvida de que o que quebrou foi a suplementação das isenções federais em acúmulo às isenções que foram dadas ao Rio. Até porque 60% das empresas consultadas pela Firjan afirmam que mudariam de estado, caso as isenções... Não tem dúvida disso. Deixa eu dizer, eu acho que são duas coisas, são dois aspectos. Não tem dúvida que eu sempre fui crítico, especialmente aqui no plano federal, mesmo participando até do governo da presidente Dilma, sempre fui o crítico da propositura do incentivo da indústria, do crescimento da indústria através desse incentivo das isenções, sem uma contrapartida. Porque a gente tem que esperar exatamente a perspectiva do futuro. Não adianta ser só isenção para manter o emprego, se você tem uma perspectiva, se você sabe que no médio prazo e no longo prazo você vai sofrer. A decisão que você toma hoje, ela vai ter consequências à frente. Essa foi a principal crítica. E eu não tiro eu tenho manifestações nesse sentido. Agora, no Rio de Janeiro, houve excesso. Ali sim, uma característica. Houve excesso porque tem uma indústria automobilística que foi para o Rio de Janeiro por causa das isenções? Tem. Você teve lá a MAN, que é a fábrica de caminhões, você teve a Peugeot Citroën, que já tem mais ou menos 20 anos, 25 anos que está lá no Rio de Janeiro. Também a própria ampliação da Michelin. A Michelin. Não resta dúvida que algumas empresas tinham características para poder receber. Acontece que aí eu chamo de puxadinhos. Aí eu não, mas então vamos dar isenção para esse setor de pedra, setor disso, essa desmensurada ampliação... Setores já instalados e que não precisariam... Isso que causou o desequilíbrio. Talvez o espectro da manutenção do emprego, sempre foi a justificativa principal aqui no governo federal, foi transplantado simplesmente para o Estado do Rio. E não é assim que as coisas funcionam. Na ordem econômica, você tem uma lógica. Para o nosso telespectador entender, uma coisa bem simples, é a história da cigarra e da formiga. Alguém está trabalhando enquanto o outro está tocando violão. Chega na hora do inverno, alguém vai passar fome e vai ter que buscar abrigo em algum... Essa é a circunstância. O exemplo, o Estado do Espírito Santo. Por que o Estado do Espírito Santo não quebrou? Porque há uma responsabilidade em até fazer essa questão das isenções, de dar o trato com relação à indústria do petróleo também. O que quebrou o Rio foi o que quebrou o Brasil. Subsídio mal dado e mal aplicado e mal alocado. É exatamente isso. Um outro aspecto, você tem que ter, eu repito, não é bondade, é responsabilidade. O administrador público, ele tem que ter uma visão sistemática, não dos 4 anos de governo, e sim no mínimo para a economia de 10, 15 anos. Essa circunstância foi nociva e o Rio de Janeiro está pagando esse preço, dentro de um governo que foi um governo de continuidade, porque não tem como justificar, não tem outro justificativo. Os números do Tribunal de Contas do Estado, que chegaram a um índice de 185 bilhões, descontado lá o que poderia ter sido retornado, 140 bilhões, é algo que surpreende e agora está faltando nessa conta. Então, essa ampliação desmensurada, no momento que o país está bem, estava tudo bem, no momento que o país está bem, está tudo bem, é hora de você fazer economia, é hora de fazer poupança, não é de você pegar e comprometer todo o seu espectro. Fica bonito, na fita, no discurso, durante um curto prazo. No médio prazo e no longo prazo, é o desastre que nós estamos assistindo. A verdade é o seguinte, claro que equívocos aconteceram, claro que muitos erros aconteceram, mas não há cartilha, não havia previsão possível, ninguém podia prever que esse país ia andar para trás 8% do seu PIB em 2 anos consecutivos. Não dava para imaginar que nós íamos ter uma queda de quase 5% e agora quase 4%. Não dá. Nenhuma lei de responsabilidade fiscal, nenhum economista, ninguém podia prever que isso fosse acontecer dessa maneira e, obviamente, isso foi absolutamente desestruturante para a economia do Rio de Janeiro. É claro que existiram erros, mas o erro é basicamente você dar subsídio ou dar isenções porque você desequilibra a competição. É igual quando no governo federal você subsidiou todo mundo. E isso é o quê? Para fazer política pública, desestimulando a competição saudável. Então, se a gente precisa de uma coisa no Brasil, é de competição saudável e de muito mais rigor com a política de subsídios que seja muito mais transparente. Só um outro ponto, porque ainda não vai acabar essa história.
Não é assim. Por que o Rio de Janeiro fez isso? Para poder, obviamente, não haver esvaziamento econômico, uma série, até a justificativa. Acontece que, tá bom, então o Rio de Janeiro acaba as isenções. Ah, vamos sair do Estado, vamos para onde? Vamos para o Estado do Nordeste, vamos para o Estado do Sul? Sim, mas é isso que eu ia perguntar para os senhores. Porque, por exemplo, foi aprovado pela Câmara já o projeto de renegociação das dívidas com a União, alongando o prazo. Sim. Agora, a Câmara retirou as contrapartidas propostas pelo governo. O Senado agora já está reinserindo, está estudando a reinserção, por exemplo, com redução de cargos comissionados, com inclusive a observação do teto aprovado já pela Câmara agora em discussão no Senado para os gastos públicos do governo federal, colocando essa previsão para todos os estados. Então, a discussão para o Rio, ela passa por uma discussão, como o senhor colocou, né? A revisão das isenções tem que ser para todos os estados. Tem que ser tanto em âmbito federal como a reforma tributária. A reforma da Previdência. Ela tem que ser a dívida da Previdência estadual. Ela tem que ser securitizada em âmbito nacional. São vários comunicantes, não tem como a gente fazer a guerra fiscal. A guerra fiscal, ela também coloca, porque já foi discutido aqui no Câmara Debate e deputados falaram que as empresas elas já fazem as fábricas pré-montadas. Então, terminou 20 anos de isenção, elas já mudam, já fazem outro leilão para ver qual estado vai fornecer a melhor condição logística de escoamento de produção e de isenção. O parque farmacêutico do Rio de Janeiro está todo em Goiás. Se o Rio não reage, tinha ido tudo embora mesmo. E foi. Essa questão dessa guerra fiscal, ela é prejudicial. Você pode ter elementos de incentivo, como são os estados Nordeste, do Centro-Oeste, com incentivos com empréstimos, por exemplo, como já tem hoje em dia. O Banco do Nordeste é um instrumento de incentivo, de alocação, de financiamento de projetos. Não, e tem que investir em logística, né? Escoamento de produção e em mão de obra qualificada. No momento que você tira o tributo, no momento que você atinge, óbvio que o empresário vai raciocinar o que é melhor para ele. O empresário está visando lucro, não estou condenando o lucro dele, mas vai visar isso. O que você pode fazer é o incentivo através de um dinheiro mais barato, um financiamento mais barato. Na hora que você estabelece a diferenciação pelo critério pela perda fiscal, de arrecadação, aí acabou. E a sociedade sai perdendo. Exatamente, vira essa bagunça. Essa bagunça que o Rio de Janeiro tentou salvar e lançou a boia, aí ele achou que isso pudesse durar. Porque o Estado não arrecada, não tem dinheiro para investir no que precisa, né? Na segurança, na saúde, na educação. E a lógica que sempre foi criticada no Rio, é que o Rio de Janeiro sempre foi dependendo da indústria do petróleo. Então, o Rio de Janeiro tem uma participação muito grande na produção de petróleo no país todo, mas, por óbvio, que tem que criar alternativas para que no momento em que for finita, porque é um recurso natural finito, passar isso, ele tem que ter o seu parque industrial, seja de turismo, seja onde for, investido e preparado. Agora, eu queria perguntar para os senhores uma coisa, a questão da antecipação dos royalties e também do que foi feito com os depósitos judiciais, porque uma das medidas adotadas foi a possibilidade de utilização dos depósitos, de parte dos depósitos judiciais. Agora, uma possibilidade é que o Estado acabe perdendo, né? E as pessoas que fizeram o depósito judicial tenham direito a retirar aquele valor e o governo já usou. Então, isso acaba se tornando um precatório. Não, você manter uma reserva, não haverá esse risco. Então, na opinião dos senhores, não. Na minha opinião, não há esse risco. Em relação à antecipação dos royalties, houve uma perda de arrecadação em torno de 60% entre, se eu não me engano, foi 2008 a 2013, uma queda, né? Se o governo do Estado tivesse antecipado os royalties lá atrás, com essa expectativa de arrecadação e houvesse sofrido essa queda, como é que ficaria a situação? Teria sido um endividamento maior? Já tinha também contratado. O problema foi que o governador Garotinho contratou os royalties na Previdência. E o problema todo é Previdência. 99. A gente vai empurrando essa bola aí lá de trás. O Marcelo Alencar já estava quebrado, o Garotinho estava quebrado. Aí o Garotinho estava quebrado, bolou uma solução inteligentíssima. Eu atrelo a Previdência ao recebimento do royalties e o Fernando Henrique, que não tinha como dar uma solução, engambelou e disse, ok, não podia, porque royalties não servia para pagar a Previdência, mas vamos deixar... Não servia para pagar pessoal, pode pagar... E também não servia para pagar a Previdência. Despesa corrente. Aí eles fizeram um rolo na lei e atrelaram a Previdência do Rio
aos royalties. Mas tem uma lógica aí, né? A questão eu acho que o Fernando Henrique foi sensacional, deu uma solução. A operação que foi feita em 99, eu acompanhei, eu era secretário de administração, junto com o secretário de Fazenda, a gente acompanhou, porque a perspectiva também de pagamento era muito difícil e talvez não chegasse ao mês de maio com possibilidade. Quando o Estado não tinha como honrar dívida. Quando o Garotinho passou, quando o Garotinho recebe o governo de Marcelo Alencar, na reunião da transição, ele pega e fala, olha, meu filho, eu não sei o que mais que você vai vender. Nós já vendemos a SEG, já vendemos a SEG, já vendemos as várias empresas. Agora tem a SEDAI. Só tem a SEDAI, nós temos que saber. E outra coisa, naquele ano, em 1999, janeiro de 99, começava ao desconto com a dívida líquida a 13%. 13% da dívida líquida ele tomava de recursos. Você concorda que não podia atrelar o royalty na dívida. 13% da receita líquida já era mantido. Antes, até dezembro, era só 6, 7%. Foi para 13%, era o dobro o que comprometia. O que foi feito? Foi feito o seguinte, foi feita essa negociação da antecipação do SOAD, foi talvez a primeira vez que tenha sido discutido. Deputados, a gente tem 30 segundos para concluir. Mas o ministro Pedro Malan, mas sabe quanto que era o barril de petróleo naquela época? $17. 17 dólares. E fez uma negociação. Se baixasse para 15, uma coisa, manteria o valor, se fosse para 20, manteria. Só que o barril do petróleo foi, naquele ano de 99, a quase 30, e o Rio de Janeiro passou a ganhar. O volume que o Rio Presidência acabou recebendo foi uma importância ótima, que manteve durante 15 anos, de 99 até 2006. O que quebrou o Estado? O descasamento dessa operação, que já não podia ter sido feita à época quando foi feita. Esse descasamento quebrou o Estado. E o que continua a quebrar o Estado é a Previdência. Se não for dada uma solução conjuntural para o país, uma solução nacional para esse problema, assim como o problema tributário, nós não vamos sair do problema, nem no Rio, nem no Brasil. Bom, deputados, então a gente marca uma nova conversa aqui para discutir então a proposta que foi encaminhada pelo governo para a Previdência. Eu conversei com os deputados Hugo Leal, do PSB, e Júlio Lopes, do PP, ambos do Rio de Janeiro, sobre a grave crise econômica que atinge o Estado. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode rever esta e as outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara, no câmara.leg.br, ou então no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.